Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o cristianismo durante a Idade Média. Então a gente vai dar uma noção geral, pegando ali desde a primeira parte do período medieval e o segundo, tá bom? Bom, como a gente já falou nas outras aulas, a igreja ela vai ser a instituição mais forte que você vai ter no período medieval. Por quê? Lembra, você vai ter uma série de nobres, cada um com seu feudo, cada um com seu pedaço de terra, alguns com reinos pequenos, outros com reinos médios, outros com reinos grandes, outros com apenas uma torrezinha e algumas fazendas em volta. Então, mas apesar de tudo isso, o que tinha em comum eram as igrejas. Sejam elas pequenas, médias ou grandes, a igreja era uma instituição extremamente poderosa, certo? E até ali o século X, a igreja tinha uma mensagem que trazia mesmo uma esperança, uma salvação, uma redenção, apesar de todo aquele sofrimento que as pessoas tinham em vida, certo? E principalmente com as tensões que as pessoas sofriam em vida. Vamos lá, lembrando, as invasões germânicas elas continuam até o século X. Então, as invasões, por exemplo, dos vikings, elas vão se dar ali no século VIII, no século IX, e outros povos vindo ali do norte da Europa vão continuar até o século X. Então, até o século X, a vida dessas pessoas nos feudos ficou instável. Em alguns pontos você tinha desabastecimento, ou seja, você tinha falta de comida, falta de água, as pessoas passavam fome e necessidades, e em alguns pontos também você teve epidemias locais de algumas doenças, certo? Então isso levou a um caos social muito forte, as pessoas não tinham muita opção, e a igreja sempre dizia, olha, tudo aquilo que vocês sofreram aqui, tudo aquilo que está sendo um sofrimento está sendo um teste para vocês, é uma prova de fé, e aquilo tudo que a gente já conhece. Com isso teve um crescimento muito amplo de fiéis ao longo do tempo, por conta dessa mensagem de salvação, e ao mesmo tempo a igreja começou a tecer alianças com os nobres, começou a fazer parceria com os nobres. Então muitos nobres, para garantir a sua própria salvação, muitas vezes doavam bens para a igreja. Então peças de ouro, prata, e num primeiro momento o que era importante eram as terras. Então as igrejas vão deter aproximadamente um terço das terras da Europa medieval. Tá? Esse número é muito impreciso, mas o pessoal faz uma média. E a partir do século XI, esse enriquecimento vai gerar um questionamento dentro da própria igreja. Algumas pessoas vão falar assim, olha, essa questão da igreja ter muito luxo, muito dinheiro, muito poder, isso está se afastando da mensagem que Cristo nos ensinou. A gente tem que ser um pouco melhor, a gente tem que ser mais pensando na população carente, na doação, de ter compaixão com relação ao próximo, e vai surgir uma série de divisões para tentar resgatar essa ordem original do cristianismo. Em 1054, como a gente já falou naquele vídeo do Império Bizantino, acontece a cisma do Oriente e surge a primeira divisão da igreja, que foi a igreja bizantina ou a igreja ortodoxa. E mais ou menos na mesma época vão começar a surgir ali no século XI as primeiras ordens monásticas. O que eram isso? Eram os monastérios ou as ordens de monges, principalmente. Que eram pessoas de ordens, por exemplo, ordem de São Bento, de São Jerônimo, de São Francisco de Assis, que são ordens que têm uma série de votos. Então, promete que vai se comprometer com a caridade, que não vai acumular riquezas. Por exemplo, tem algumas que garantiam voto de silêncio, algumas delas também, algumas não, a maioria tinha a questão do voto de castidade, ou seja, não tinham a castidade como sendo um valor importante para eles. E esses mosteiros eram responsáveis por tentar trazer essa vida mais simples. Por exemplo, a ordem dos beneditinos tem a ordem do ora et labora, é o lema deles, orar e trabalhar. São as duas formas de você garantir a graça de Deus. Então, dentro dos mosteiros eram grandes espaços com hortas comunitárias, pessoas que viviam próximas aos mosteiros. Esses monges, além de trabalhar, eles também tinham funções intelectuais, então eles muitas vezes copiavam textos do mundo antigo, textos gregos, textos romanos, cuidavam de traduções da Bíblia, cuidavam da questão da manutenção dos valores medievais e criavam as iluminuras, que eram verdadeiras obras de arte feitas por vários monges. E como muitos deles pregavam a simplicidade, nós não sabemos quem era aquele artista que fez aquilo, porque foi uma construção coletiva, certo? Então muitas iluminuras são de monges de uma forma geral, certo? Bom, enquanto isso, o clero como um todo representava a parte mais instruída da sociedade feudal. Então, de um lado, você passou a ter esse clero mais restaurador, esse clero mais buscando retornar às suas raízes, que a gente vai chamar de clero regular, ou seja, eles acreditavam que a partir dessas regras, a partir dessas ordens religiosas, eles conseguiriam resgatar o cristianismo tradicional. E o clero que permaneceu fiel às alianças políticas, à riqueza, à posse de terras e tudo aquilo que não se manifestou, a gente pode chamar de clero secular, tá?
Ao mesmo tempo, essa sociedade feudal, eu já comentei com vocês, que é uma sociedade teocêntrica. Então o que significa isso? Deus está na resposta de todos os questionamentos daquela sociedade. Então, o que acontece? Por que o céu é azul? Ah, porque Deus quis. Ah, mas por que ele quis? Não sabemos, a gente não pode questionar a vontade do Senhor. Ah, mas por que meu filho nasceu menino e não menina? Porque Deus quis. Então, era uma sociedade que não instigava o pensamento científico, de certa forma, de você investigar a real razão das coisas. Era uma sociedade muito mais de acreditar e ter essa crença religiosa acima de qualquer coisa. Tá? Ao mesmo tempo, a igreja prega como um todo o perdão e a salvação, como são sendo preceitos bíblicos, e que as pessoas deveriam buscar essas formas. A igreja também, com essa ordem teocêntrica, vai garantir aquela divisão das 3 ordens que a gente comentou na semana passada, sobre os oratores, os belatores e os laboratores, né? O clero, os nobres e os camponeses. Ao mesmo tempo, a igreja vai garantir um maior número de adeptos entre os pagãos, à medida que a igreja foi se expandindo. Lembrando, os pagãos são todos aqueles que professavam a fé não cristã, então todos aqueles que eram politeístas, os germânicos, por exemplo. E eles vão adaptar festas pagãs, criaturas pagãs para o universo católico, para o universo cristão, num formato de sincretismo. Então eles adaptam aquela ideia, colocam na sociedade, dentro dos preceitos, para conseguir mais adeptos. A criação de festas religiosas aproveitando festivais, como por exemplo o caso da Páscoa, que passou a ser celebrada próxima à primavera para representar e se aproximar muito das pessoas, certo? E é nessa época também que vai surgir a primeira Inquisição, certo? Vai ser justamente para vigiar esses questionamentos e as ordens que fugissem dos preceitos estabelecidos por Roma, tá? E lembrando, as ordens religiosas foram apoiadas pela própria igreja. A igreja não condenou em nenhum momento a criação dessas ordens. Ela não viu as críticas desse pessoal como sendo uma coisa negativa. Só que, paralelo a essas ordens, começaram a surgir ramos de ordens, por exemplo, os albigenses e os cátaros, por exemplo. Eu vou deixar um vídeo anexo para vocês com o material de apoio de um outro canal para vocês conseguirem dar uma observadinha, tá bom? E ao mesmo tempo a questão religiosa também influenciava o papel das mulheres na sociedade medieval, tá? Então a mulher medieval, como um geral, eram as responsáveis pelo cuidado dos filhos, eram responsáveis por ter muitos filhos era um sinal positivo de você estava fazendo o seu papel, garantir os cuidados com a família e principalmente uma submissão às figuras masculinas, o pai, o marido, um irmão mais velho, um tio, por exemplo. Só que esse cenário passa a mudar ali no século XII com a instalação do culto à Virgem Maria, ou seja, com a instalação do culto mariano, e vai se criar o padrão do que seria a mulher ideal, a mulher cristã. Então é a mulher, é a mãe, é a pessoa piedosa, é a pessoa que cuida, que protege, que ampara. E então você passa a partir do século XII, tem uma valorização muito grande da figura feminina, certo? As mulheres nobres eram educadas no lar, então elas auxiliavam nas tarefas de administração, cuidavam dos castelos, cuidavam de algumas atividades também que o seu marido ou o seu pai designassem. Já as camponesas já eram um trabalho braçal, cuidavam da criação de animais, das plantações, da tecelagem, cuidavam também da fabricação de pães, o pequeno comércio, auxiliando seus maridos, seus familiares. Então é isso, gente. Aí na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre as cruzadas e sobre as primeiras mudanças que aconteceram nesse mundo medieval e como isso vai impactar a vida desses europeus, tá bom? Então eu espero que esse áudio tenha ajudado vocês. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula, tá bom?